Bom dia a todos. Até mesmo para também não prejudicar a intervenção da minha ilustre colega que vai seguir, cabe-me a mim com grande responsabilidade de vos apresentar de uma forma sucinta e em apenas breves 15 minutos, então o que é que será a WPP, o que ela representa, o que ela preconiza, aquela que já foi até apelidada por outros como uma empresa que salva empresas. A WPP e o seu posicionamento é uma empresa consultora de gestão que, abrangendo todas as áreas conexas a essa mesma gestão, com particular destaque para o jurídico e económico, está vocacionada particularmente para o setor privado e para o tecido empresarial, e está acreditada e, obviamente, protocolada também com vários órgãos do Estado e apoiada até mesmo pelo setor institucional das entidades financeiras, nomeadamente das entidades bancárias, com essas parcerias em prol dos próprios clientes. A WPP posiciona-se, então, junto, o seu alvo e o seu target será, no fundo, cobre todo o território nacional e ilhas, e, obviamente, apoiando-se nos seus parceiros locais, mais uma vez, e tem como target quer as grandes empresas, as GEs, quer mesmo as PMEs, e têm ambas o seu foco operativo. Relativamente aos meios importados pela WPP, a WPP enquadra-se sempre e tem os seus vários e complementares departamentos, articula-se em equipas pluridisciplinares, equipas essas que acreditam que é na conjunção de valências e análise dessas mesmas equipas que se consegue constituídas, isto por advogados, marketeers, gestores, formadores, se encontram obviamente as soluções viabilizantes dos problemas que são os problemas das empresas e dos seus clientes. Imputa a WPP normalmente meios e soluções aos clientes, sejam estas associações e ou empresas, numa minimização de custos e numa maximização de lucros, sempre orientada nesse sentido, obviamente, para que assim as empresas também possam crescer e inovar. E fazer face às dificuldades que hoje em dia, como foi muito bem explícito pelo meu antecessor, enfrentam hoje cada vez mais. Relativamente à estratégia que a WPP então adota, ele privilegia, obviamente, a cooperação institucional, imprime uma estratégia de incorporação de valor, consubstanciando na cooperação institucional e no associativismo, isto como vetores que obviamente privilegia, e entende que é pelo incentivo ao aumento da produtividade, criando competitividade, suportado na inovação, que tendendo, obviamente, sempre à internacionalização, que hoje cada vez mais terá que ser assim para fazer face aos problemas que enfrentamos, são estes, obviamente, os conceitos do futuro e cada vez mais também no presente. A WPP suporta o seu tecido empresarial numa sustentabilidade de gestão, visando, obviamente, a dinamização e enfocando diretamente para o crescimento, porque sem esse, obviamente, não poderemos, de forma alguma, sobreviver. Relativamente às soluções que a própria WPP oferece. A WPP criou e registrou o conceito de Outsourcing Solutions, concebeu esse mesmo programa suportado no conceito de apoio externo, tecnicamente especializado e transversal a todos os setores de gestão, que visa, obviamente, minimizar, como já referi atrás, os custos fixos e dar soluções integradas. Gizou esse mesmo programa, então, numa orientação programática, visando o sucesso do cliente e sustentabilizando o Outsourcing Solutions nas parcerias institucionais que otorgou com os órgãos de Estado, como já referi anteriormente, e com associações empresariais, que é fundamental hoje em dia e cada vez mais para que, obviamente, consigamos obter, nos dias que correm, algum sucesso e fazer face, como já referi, às dificuldades que hoje vivemos. Ora, relativamente a como nos podemos, obviamente, procurar fazer face a essas dificuldades, a WPP beneficia do seu know-how técnico e do seu know-how, ou seja, o saber quem e o saber como,
para, obviamente, através do Outsourcing Solutions e em conjugação com os mesmos parceiros que já referimos, exponenciar as empresas lançando-as no sucesso e no mundo. É fundamental hoje saber e podermos ter alguém, uma empresa, e nesse caso a WBP posiciona-se nessa mesma área, ou seja, na possibilidade de poder fazer o elo de ligação entre as empresas, obviamente com este know-how e know-how, para conseguir, com parcerias, poder exponenciar as empresas em direção ao mundo e, obviamente, poder com elas oferecer essas mesmas soluções. Ora, no que diz respeito às competências então da WBP, e julgo que este quadro até é bastante explícito e explicativo, eu até peço a vossa atenção. A WBP terá vários departamentos, o seu departamento jurídico, financeiro, económico, marketing e contabilidade. Serão vários que se encontram dentro daquele que o meu apelido atrás como as equipas pluridisciplinares, onde no departamento jurídico depois faculta quer apoio em direito fiscal, trabalho, comercial, internacional e também bancário. E destaco desde já também no direito internacional, tanto público como privado, para que, obviamente, com esses mesmos departamentos e na conjugação dos mesmos, possa oferecer soluções para as empresas. Isto também junto com as suas parcerias, portanto, da Administração Fiscal, Segurança Social e também, poder, obviamente, e volto a dar o enfoque, exponenciar as empresas em direção ao que poderá ser quer o espectro nacional, quer o próprio espectro internacional. E hoje em dia, cada vez mais na ordem do dia. O saber e a confidencialidade. A WBP privilegia sempre o saber, e volto a repetir, o saber, como sustentabilidade da resolução dos problemas. Isto parece, obviamente, algo assim vago, mas hoje em dia o conhecimento é importantíssimo e, obviamente, que fará parte sempre da solução muito importante. Relativamente ao sigilo e confidencialidade, é fundamental hoje, e nós, obviamente, essa total confidencialidade em sigilo é um dos primeiros valores da WBP. Sabemos que, obviamente, as coisas às vezes, quando se tornam públicas, as coisas depois assumem rumos que são incapazes de depois voltar a ser retornados, por isso é fundamental hoje em dia também essa mesma confidencialidade e, como eu volto a repetir, é um dos principais valores que a WBP defende. Procura, obviamente, através deste saber do total sigilo, levar os seus clientes mais uma vez ao sucesso, para que, obviamente, possam também fazer face às situações que vivemos. As soluções. A WBP usa então o seu saber para gerar uma correta gestão empresarial. Atua então, quer numa situação, ou seja, usando uma correta gestão e quer numa situação de crise ou numa gestão corrente, procura, no que diz respeito a uma gestão de crise, então indo de forma pragmática e prática, procurando retirar a empresa, obviamente, do que poderá ser o seu declínio iminente. E relativamente à gestão corrente, obviamente procura sempre um crescimento sustentado, isto uma lógica de mais e melhor produtividade e mais inovação. Obviamente que para esta correta gestão irá sempre ser necessário, e nós damos particularmente enfoque nas questões das parcerias, sejam através de joint ventures, fusões ou aquisições, porque hoje em dia acreditamos que será forçoso e fundamental para alavancar as empresas que, se calhar, em fazer face às dificuldades, se calhar através dessas mesmas parcerias, sejam delas de que formas forem, poderem, obviamente, assim, juntas e unidas, fazerem face às dificuldades que hoje vivemos e que já foram até referidas pelo meu antecessor. Numa situação, então, de gestão de crise, a WBP operacionaliza as suas equipas pluridisciplinares para intervenções ágeis que invertam a situação de crise e, obviamente, melhorando processos, porque só assim também podemos fazer face a essa mesma crise, gerindo e com essa gestão de crise poder, então, procurar recuperar as empresas. É também, mais uma vez, através dos seus parceiros e mesmo alguns do Estado, que procura viabilizar
os PECs que já foram referidos, aliás, convém isto sempre privilegiando os extrajudiciais, mas aliás, como já foi referido também pelo meu antecessor, encontra-se agora para a nova legislação, os PECs acabarão de ter outra nova nomenclatura, tanto quanto sei, e até mesmo com outro conteúdo, não privilegiando o que seria a situação de insolvência, mas procurando, obviamente, a recuperação. Mas esse será, com certeza, um tema que será abordado, como já foi referido, mais adiante no workshop, pelo diretor Mauro Sena, que terá depois todo o gosto de explicar relativamente a essa matéria. Mas em situações de insolvência, se obviamente verificarmos essa situação, procura, obviamente, a WBP efetuar um damage control para tentar minimizar, no fundo, as perdas possíveis. Relativamente, então, à gestão corrente, e serão, infelizmente, se calhar, neste caso, já poucas as empresas que poderão, se calhar, preparar-se, porque quando é a gestão corrente, se calhar, assumem que não é necessário ter nenhuma preocupação no que diz respeito à sua gestão. Não é, hoje em dia, cada vez mais, como os tempos que vivemos, é fundamental, mesmo em situação de gestão corrente, em que as empresas se encontram num estado que assumem como normal e natural, procurar também melhorar desde já, em situações de crise, essa mesma gestão corrente, para evitar até situações de futuro. Aliás, risco a dizer, em título pessoal, que se calhar o mal de hoje que enfrentamos foi porque as empresas, nessa altura, quando tudo corria bem, assumiram essa gestão corrente com alguma displicência, que levou. Pronto, isto obviamente também tem vários fatores externos de conjectura que nos ultrapassam, mas se calhar perdeu-se um pouco de algumas vantagens que tivemos no passado e hoje estamos a pagar um pouco por isso. A WBP, então, através das suas equipas pluridisciplinares, induz então a melhoria de processos e produtividade e obviamente, procura aplicar técnicas corretas nos processos de gestão corrente, obviamente mediante a aplicação de uma gestão previsional, visando o crescimento sustentado, e isto, mais uma vez, dando enfoque nas parcerias, de forma a, então, a alavancar as empresas em direção à internacionalização, o que é, obviamente, a forma de exponenciar essas mesmas empresas. Relativamente, então, aos objetivos de sucesso, a WBP, mediante, então, os seus planos estratégicos, busca a consolidação do tecido empresarial, isto quer no mercado nacional ou internacional, e através das suas parcerias no mundo, por conhecer as especificidades até mesmo dos mercados, procura então, através desses mesmos conhecimentos, alavancar e sustentar as empresas, tanto no mercado nacional como internacional, e em consolidação, obviamente, do mesmo tecido empresarial. Sendo estes, então, os objetivos da WBP, e espera-se, obviamente, também os vossos. Gostaria então só de terminar deixando algumas palavras de força e paradigmas. Aliás, depois da intervenção que tivemos do meu assessor, em que realmente foi sempre a dar um particular enfoque na crise e na situação que vivemos atualmente, que obviamente não é do agrado de ninguém, e muito menos com a certeza dos presentes, deixando algumas palavras de força e alguns paradigmas que sustentam o próprio código de conduta da WBP, e que esperamos sejam também uma fonte de inspiração para todos vós, que será a ambição, a inovação, o saber e o sucesso, o que é fundamental hoje em dia. Muito obrigado então pela vossa atenção, espero que seja claro.